de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. É um prazer estar aqui mais um final de sábado, né? Para trazer uma palavra da parte do Senhor, né? Para a gente adquirir conhecimento, né? Estamos aqui no programa Restauração de Yeshua. Meu nome é Ricardo e antes de começar, né? Como sempre, a gente faz uma breve oração, né? Para que Deus me abençoe e abençoe você que tá ouvindo, tá? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Yeshua, Senhor, eu entro na sua presença, meu Deus, e te peço perdão e misericórdia de alguma falha, meu Deus, que cometi. Peço também pela vida dessas pessoas que estão ouvindo, meu Pai. Se cometeram, meu Pai, algum erro no caminhar, em seguir a tua palavra, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Livra ele desse mal que está assolando o mundo, meu Pai, dessa Covid, Senhor. Coloca suas mãos sobre a vida dele, sobre os familiares. Se tem algum familiar dele, meu Deus, com essa enfermidade em algum hospital, que o Senhor vá lá, visite, traga a cura, porque a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, e pelas tuas feridas fomos sarados. Pai, então cura, meu Pai. Cura e livra, meu Pai. Em nome de Yeshua, Senhor. Pai, te peço também que o Senhor abençoe, meu Pai, a pessoa que vai ouvir essa pregação ou estudo, não sei como a pessoa vai querer colocar, né? Mas que o Senhor abençoe, abra a mente da pessoa, abra também, meu Deus, a minha mente, e que eu seja um canal, que o Senhor me use, meu Pai, porque a palavra é sua, não minha. Então, meu Pai, em nome de Yeshua que eu te peço, nos abençoe essa noite, amém e amém. Meus irmãos, hoje eu vou trazer uma palavra que, se eu pudesse colocar um título nela, seria: todo judeu é hipócrita. Opa, melhor, deixa eu corrigir. Todo fariseu é hipócrita e perseguia Jesus. E Jesus, Yeshua, é fariseu? Então nós vamos tentar, né, dentro da palavra de Deus aqui, ver, né, algumas características, né, dos fariseus, para ver se todo fariseu é hipócrita. Todo fariseu perseguia Yeshua. Teve até uma certa vez, meus irmãos, há anos atrás, acho que mais de 10 anos atrás, assim, que eu comecei na caminhada, né, a caminhar com o Senhor, comecei a frequentar, né, uma igreja, tentar aprender da palavra do Senhor. Eu ia trabalhar de ônibus e eu sempre levava a Bíblia, né, eu ficava lendo dentro do ônibus. Aí uma certa vez, foi até engraçado. Entrou duas moças, sentou no banco atrás e não tinha como, não ouvi, porque elas estavam falando
num tom de voz que eu ouvia. Aí percebi que elas eram da igreja também, porque elas começaram a falar disso, do rito que tem na igreja, né? Do louvor, disso. Aí falou, ah, você viu aquele fariseu que fica perseguindo? Aí eu falei, nossa, esse fariseu deve ser tudo gente ruim mesmo, né? Tá perseguindo as irmãs lá na igreja. Porque eu não tinha conhecimento, né? Não procurava estudar esse lado, né, para saber, né, a respeito mais dos fariseus. E eu achei engraçado. Hoje eu lembro, né, eu acho até engraçado o que aconteceu, né, na época. Meus irmãos, para começar, na época de Yeshua, Jesus, o farisaísmo, meus irmãos, é igual a igreja hoje em dia. Você vê que a igreja tem várias, eu vou chamar de grupos. Tem os batistas, tem os presbiterianos, tem os da Assembleia de Deus, tem os pentecostais, tem os neopentecostais. Então você vê que tem vários grupos, né, dentro do cristianismo que seguem a Yeshua, a Jesus, né? Cada um com algumas características diferentes, pentecostais de um jeito, neopentecostal de outro, presbiteriano de outro, adventista de outro, né? Era da mesma forma no meio dos fariseus, né? Havia várias classes de fariseus, mas eu vou falar das mais conhecidas, das duas escolas farisaicas mais conhecidas. Era a escola de Hillel, que se chamava Beit Hillel, traduzindo para o português Casa de Hillel, e a Beit Shammai, traduzindo Casa de Shammai. E os dois rabinos líderes eram o Rabino Hillel e o Rabino Shammai, então colocaram o nome deles nessas escolas farisaicas. Tá? Então, para começar a palavra, é isso. Existiam duas grandes escolas farisaicas na época. Mas depois a gente vai para um pouco mais para esse assunto. Mas agora nós vamos ver dentro da palavra de Deus, porque geralmente todo mundo aponta e fala assim, os fariseus, é a mesma coisa, meus irmãos, de Deus chegar aqui e falar assim, todo pastor é hipócrita. Não. Tem muitos pastores hipócritas hoje em dia? Tem. Bastante. Eu acho que, infelizmente, no tempo que nós estamos vivendo, é triste o que eu vou falar aqui. É triste. Não é que o ser humano tem que ser inerrante. A gente tem falha, a gente erra. Aquele que diz que não peca, já pecou. Mas tem coisas que são escandalosas, que a gente vê dentro da igreja. E não era pra gente ver. Tem pastores hipócritas? Tem. Existe pastores hipócritas hoje em dia. Mas tem muito pastor bom. Pastor que anda em sinceridade. Nem todos os pastores são hipócritas. Então, nem todos os fariseus eram hipócritas e perseguiam Yeshua. E nós vamos ver isso dentro da palavra de Deus. Para não ficar na minha palavra, como eu sempre digo, seja igual os bereanos. Tudo que Paulo falava, os bereanos iam nas escrituras conferir se era aquilo mesmo, para não ficar só na minha palavra. É muito fácil eu vir aqui falar. Se você não for conferir, como é que você vai saber se foi isso mesmo? Logicamente que eu posso trazer a Bíblia, posso trazer algo histórico para completar a passagem bíblica. Mas nós vamos entrar aqui numa passagem primeiro. Diz que todo fariseu tentava perseguir a Cristo, era hipócrita, tentava matar ele, né? Então vamos ver aqui Lucas 13. Lucas 13. Lucas 13. Deixa eu ver aqui a partir de que verso. A partir do verso 31, Lucas 13, 31. E estava marcado já aqui na minha Bíblia com marca-texto, eu nem lembrava. Bom, Lucas 13, 31 diz assim: naquele momento, alguns fariseus apareceram e disseram a Yeshua: saia,
vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele lhes disse, Jesus disse a eles: vão, digam àquela raposa, preste atenção, hoje e amanhã expulsarei demônios e curarei pessoas, e no terceiro dia alcançarei o meu objetivo. Você está vendo aqui, meus irmãos? Vou repetir a primeira parte do versículo. Naquele momento, alguns fariseus apareceram e disseram a Yeshua: saia, vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ué, mas não diz que todo fariseu perseguia Jesus? Esses fariseus aqui estão ajudando ele. Estão falando: Jesus, sai daqui, pô. Herodes está vindo aí, ó, para te matar. Ué, os fariseus não perseguiam ele, não queria ver ele morto? Por que esses fariseus estão agindo de maneira diferente aqui? Estão falando para ele sair dali para quê? Para preservar a vida dele. Aí Jesus: não, vai lá e fala para ele que eu vou continuar pregando, né? Mas você vê que tinha fariseu ajudando a Jesus. Não era todo fariseu. Ah, não, o fariseu perseguia. Todo fariseu perseguia. Todo fariseu buscava matar Jesus. Não, tinha fariseus que estavam ao lado de Jesus. Tinha fariseu que até aprendia a palavra com Jesus. Vamos ver? João capítulo 3. João 3. João capítulo 3. Essa palavra, meu irmão, é muito boa. Por quê? Porque dá o discernimento da gente fazer o quê? Não generalizar. Não achar que todo mundo é igual. Vou repetir. Tem gente que não presta em toda a área. No meio da igreja tem gente que não presta, tem pastor que não presta. No meio da política tem gente que não presta. No meio dos advogados tem gente que não presta. No meio dos médicos tem gente que não presta. Mas no meio de todas essas pessoas que eu acabei de citar aqui, tem gente, muita gente boa. A gente não pode chegar e falar todo médico, todo pastor, todo advogado, todo policial não presta. Não, existem pessoas boas, não podemos generalizar. Tá bom? Então vamos ver aqui. A gente acabou de ver aqui que alguns fariseus ajudando Jesus lá, né? Falando para ele sair de lá porque eles não queriam que Herodes matasse ele. Agora vamos ver outro aqui, ó. Vou mudar aqui a posição aqui. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um dos líderes habitantes de Judá. Esse homem foi até Yeshua e lhe disse: Rabi, mestre, sabemos que você vem da parte de Deus como mestre. Por que ninguém é capaz de fazer os milagres que você realiza, a menos que Deus esteja com ele? Você está vendo aqui? Fariseu, Nicodemos, indo aprender, fazer perguntas, porque como é que você aprende? Fazendo perguntas. A pessoa vai lhe falando e você vai perguntando. Você está vendo outro fariseu aqui? Indo aprender com o nosso mestre, aprender a palavra de Deus. Esse homem aqui, ele, se eu não me engano, o Nicodemos até ajuda José de Arimateia a fazer o sepultamento de Yeshua. Como é que eu posso dizer que todo fariseu é hipócrita? Não, meus irmãos, não pode. Você não pode generalizar. Vamos para outra passagem de João também, João 19. João 19. João 19. Eu anotei aqui. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. João 19. A partir do verso 38. É justamente a passagem que eu acabei de citar aqui, né? Do sepultamento de Yeshua, né?
Já que todo mundo perseguia, todos os fariseus perseguiam Yeshua, morreu, graças a Deus, que ele fique lá na cruz, lá, pendurado lá. Mas não, olha só. Depois disso, José de Arimateia, um discípulo secreto de Yeshua, por temer os moradores de Judá, pediu a Pilatos o corpo de Yeshua. Pilatos consentiu a José. Veio e levou embora o corpo. Também veio Nicodemos, que fora ao encontro de Yeshua à noite, com cerca de 34 quilos de especiaria. Então a gente vê aqui 2 fariseus, porque tudo indica que José de Arimateia também era fariseu. Foram lá e pediram o corpo de Jesus. Você acha que a pessoa que tem ódio uma da outra morreu? Graças a Deus que fique lá. Mas não, esses homens vão lá diante de Pilatos, fariseu, principalmente Nicodemos. Aqui tá declarado que ele é fariseu mesmo. E falam, ó, a gente quer o corpo pra gente enterrar. Então como a gente pode chegar e afirmar, meus irmãos, que todo fariseu é hipócrita, sendo que a própria palavra não mostra isso? A pessoa chegar e falar que todo crente é hipócrita, que besteira que eu vou estar falando, que falta de conhecimento, que ignorância. Tem muito crente sincero. Ele pode até ter erro teológico, que todo mundo tem, eu tenho também. Mas dizer que todo crente é hipócrita, todo crente é safado. Quantos de vocês que estão ouvindo ou vendo já ouviu isso? Ah, todo crente é safado. Ah, era um bêbado, era um maconheiro, agora é crente. É. Você queria que ele continuasse fumando maconha, bebendo, roubando? A melhor coisa que ele fez é seguir o mestre mesmo. Retornar para a instrução de Deus, retornar para a palavra de Deus. Eu fico abismado com as pessoas com esse nível de ignorância. Então quer dizer que a pessoa roubava, matava, usava droga, se prostituía, adulterava. Ah, agora ele virou crente. Ué, você queria que ele continuasse nessa vida, nessas práticas? É complicado a cabeça do ser humano. Então não podemos generalizar, meus irmãos. Nem todo crente, nem todo fariseu é hipócrita. Estamos vendo aqui fariseus que não perseguiam Jesus, não perseguiam Yeshua. Então temos que entender isso. Não podemos colocar todo mundo dentro do mesmo pacote. Agora eu vou falar uma passagem aqui, Jesus falando aqui. Fica em Mateus 23. Mateus 23, Jesus falando dos fariseus. Mateus 23. A partir... Eu vou ler a partir do verso 1. Diz assim: Então Yeshua disse à multidão e aos discípulos: Os mestres da Torá e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, tenham o cuidado de fazer tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles falam e não fazem. Você está vendo o que Yeshua está falando aqui, meus irmãos? Ele falando para você, para mim, para qualquer um. Tudo que os fariseus falarem para vocês fazer, façam. Porque o estudo, o ensino dele da palavra de Deus é bom. É isso que Jesus está falando. O único problema deles é que eles falam para você, não adultere. Só que eles vão lá e adulteram. Não roube. Ah, mas eles vão lá e roubam. Esse era o problema. Por isso que Jesus continua ele falando, mas não façam o que eles fazem, porque eles mandam você fazer, mas eles mesmos não fazem. Era essa hipocrisia, era contra esses que Jesus lutava. Contra aqueles que ficavam batendo no peito, falando, não fazia, não se esforçava para fazer. Como eu disse,
todo ser humano falha, mas você tem que lutar para falhar o menos possível. E se você falhou, escorregou em alguma parte da caminhada, peça perdão a Deus. Deus vai ver a sinceridade do seu coração e você vai continuar andando, caminhando na palavra, caminhando em obediência à palavra. Mas eu vou pedir pro meu amigo Guilherme tocar um louvor aqui. Depois do louvor a gente continua com essa palavra, tá bom? Um, dois, teste. Envolvidaço com a KRS. Afirma, agradece a Deus pela rima, teste. Sem marra, humilde, fazendo rima pro Senhor. Onde quer que eu esteja eu tô, na presença eu busco e vou. Convertido de verdade é o James, Nino, Diego e a banca. Com Deus eu tô firmão, com o pé na rocha eu tô a pampa. Mais um herói do gueto com o Espírito Santo me conduzindo. Com o microfone na mão, chego somando e não subtraindo. O divino não tenho conta, o inimigo não me amedronta. Minha oração tá preparada de rima e levada ao mal aponta. A velha escola de novo posta em ação, só que agora livre de droga, de álcool, de toda prostituição. Rimo a favor do bem, pregando a palavra de Deus. Tipo capítulo 5 lá no livro de Mateus. Cacau, ladrão de alma pra Cristo, minha especialidade. Minha rima entra pela tua cabeça e o seu coração invade. Não sou pastor e nem padre, e não sou dono da verdade, mas já deu pra perceber que não tô com Deus pela metade. Já disse meu codinome, testei já meu microfone. Definida a rima, mas ainda tô com fome, Deus. E aí, Joe, o bicho tá pegando. Muda logo o plano, abandona o parque e vamos. Sai andando pra outro lugar. Aí só tem engano, você vai se matar. E aí, Joe, o mundo tá acabando. Muda logo o plano, abandona o parque e vamos. Sai andando pra outro lugar. Jesus tá voltando, ele vai te salvar. Não temas, Rap Sensation, a unção de Deus que vai descer no seu lar. Não sei se você percebe, mas Cristo vem pra te salvar. E o que te perseguia ontem, hoje não vai mais te perturbar. Já pequei, fiz até minha mãe chorar por causa de coisas que eu nem devo falar. Mas em Cristo há uma chance, porque não descobri isso antes. James D, estou aqui, sou um crente sim, sei pra onde vou. Com os meus manos vou clamando ao Senhor, coisas que o dinheiro ainda não comprou. Te louvo ao meu Senhor de todo meu coração, e na presença do Senhor eu cantarei louvor. Está escrito lá no livro Salmo 138. E antes de mais nada, antes que eu me esqueça, Jesus tem pra vocês, irmãos, uma promessa. Coloque-se de pé na sua presença, que seja assim até o fim, pra você e pra mim. Uma dose certa de paz e amor, se me chamar eu vou, sei pra onde vou. Chute certo pra marcar um gol, se cair, levante, fique de pé, andando sempre de cabeça erguida. Mesmo sem dinheiro a gente vai levando a vida. Jesus Cristo é a única saída. Vamos lá, Joe, abandone o barco, não fique pro segundo plano, vamos. E aí, Joe, o bicho tá pegando. Muda logo o plano, abandona o parque e vamos. Sai andando pra outro lugar. Aí só tem engano, você vai se matar. E aí, Joe, o mundo tá acabando. Muda logo o plano, abandona o parque e vamos. Sai andando pra outro lugar. Jesus tá voltando, ele vai te salvar. Aí, Joe, a palavra de Deus é viva e vai se cumprir. Cheio da unção do Espírito, irmão, eu vou até o fim. Agora eu sei quem confiar, agora eu sei por que lutar. O mundo inteiro se levanta contra mim, mas em Jesus Cristo que eu vou descansar. Eu sei que dia após dia sou entregue à morte por amor do seu nome. Sou um guerreiro da linha de frente que não teme, que não foge. Hoje pra mim viver é Cristo, morrer é lucro. Se quiser vir junto, vem, se não quer, amém. Continua então sem destino, sem direção, sem rumo. Até consegue enxergar a luz do dia, mas continua caminhando no escuro. Até consegue enxergar a luz, mas continua andando de ré para o fim do túnel. Jesus te ama, o Espírito Santo te toca, mas você parece que é surdo, não lhe dá ouvidos. Feche os olhos e tente lembrar dos cravos, das mãos, os pés, na cabeça, os espinhos, o sangue escorrido. Será que você
consegue imaginar o tamanho do sofrimento. Sendo nós ainda pecadores, ele se deu a si mesmo. Por mim, por você, pagou um alto preço. Se eu te falo de amor hoje, foi porque um dia ele me amou primeiro. Então eu vou tentando tocar no madeiro na cruz do Calvário. Eu sigo meu mestre, meu Senhor, aonde for necessário. Eu pego a minha cruz e eu sigo onde for. Eu sei de onde vim, eu sei pra onde vou. O maligno tenta me destruir, mas não me toca, porque aqui eu sou chamado embaixador, pregador do evangelho, representante na terra de Jesus Cristo. Nascido da água e guiado pelo Espírito Consolador, que consolidou a minha fé. Hoje faço parte das 12 tribos de Israel. Apelidado mano de fé, chamado Gabriel. Tem um nome de anjo, mas não confunda. Sou um servo do Senhor, é meu truto. Escuta, vê se muda e fique de pé. Aí Joe, o bicho tá pegando, muda logo o plano, abandona o barco e vamos, sai andando pra outro lugar. Aí só tem engano, você vai se matar. Aí Joe, o mundo tá acabando, muda logo o plano, abandona o barco e vamos, sai andando pra outro lugar. Jesus tá voltando, ele vai te salvar. E aí Joe, abandona o barco e vamos, sai andando pra outro lugar. Aí só tem engano, você vai se matar. Aí Joe, o mundo tá acabando, muda logo o plano, abandona o barco e vamos, sai andando pra outro lugar. Jesus tá voltando, ele vai te salvar. E aí Joe, abandona o barco e vamos, sai andando pra outro lugar. Aí só tem engano, você vai se matar. Aí Joe, o mundo tá acabando, muda logo o plano, abandona o barco e vamos, sai andando pra outro lugar. Jesus tá voltando, ele vai te salvar. Aí Joe. Bom, meus irmãos, estamos de volta, glórias a Deus. Então a gente viu, né, antes do louvor, aí as pessoas falam, louvor em rap pode ser em rap, em reggae, em forró, louvando a Deus, exaltando o nome de Deus é o que importa, não importa o ritmo, não tenho problema nenhum com isso. Bom, continuando. A gente viu no verso anterior, né, que Jesus falando, né, faça tudo que os fariseus mandarem você fazer, porque o ensino dele era bom. Agora a gente vai em Mateus 5, versos 20. Mateus 5, versos 20. Olha o que o próprio Senhor fala aqui, ó. Pois eu lhes digo, a menos que a sua justiça seja muito maior que a dos mestres da Torá e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Meu irmão, Jesus está falando aqui, ó, eles têm justiça, viu? Eles são justos. E a justiça de vocês tem que exceder, ser maior do que a deles. Porque senão você não vai entrar no reino dos céus. Então você está vendo que Jesus está concordando com o ensino dos fariseus aqui? Porque o ensino deles, eles eram mestres da palavra de Deus. Os fariseus, meus irmãos, o que os fariseus fizeram? Eles que criaram as sinagogas, que você conhece hoje em dia, as sinagogas, isso foram os fariseus que criaram. Os fariseus começaram a ensinar as pessoas a ler e a escrever, porque as pessoas não sabiam, acho que muito pouco da população de Israel que sabia ler e escrever, e eles começaram a ensinar essas pessoas, porque o templo estava corrompido. Aí eles começaram a criar as sinagogas, falou assim, as pessoas vão vir aqui, a gente vai ensinar elas a ler, a escrever, e eles vão aprender a palavra de Deus. Então não podemos generalizar, achar que todo fariseu não presta. Bom, mas vamos continuar. Agora, se lembra que eu falei para vocês que se tivesse um título seria assim: todo fariseu é hipócrita e perseguia Yeshua, Jesus? E Jesus é fariseu?
Então já mostrei aqui que todo fariseu, não é todos que perseguiam Jesus, e nem todos eram hipócritas. Nem todos buscavam matar Jesus. Nem todos estavam lá, crucificam. Porque quando fala assim, todo mundo estava lá. Será que todo mundo cabia ali mesmo, naquele local? Toda a população de Israel, todos os fariseus cabiam ali? Se tivesse um lá no monte lá em Israel, cuidando de uma ovelha, não estava todo mundo, faltava um. Deus ia falar, não está todos aqui, falta um. Então nem todos procuravam matar Yeshua e nem todos eram hipócritas. Mas agora nós vamos ver se Yeshua era ou é fariseu, né? Porque ele está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e glórias a Deus por isso. Vamos para Lucas 4. Lucas 4. Meu irmão, e você sabe que você lê a Bíblia e você vê que lá tinham os fariseus e tinham os saduceus. Também tinham os essênios, os zelotes, mas os que eram mais falados eram os fariseus e os saduceus. Tem uma passagem bíblica aqui que está em Lucas, capítulo 4, verso 17. Eu vou ler a partir do 16, Lucas 4, 16. Se você tiver, onde você tiver, se anote aí, depois você procura. Vê se é isso mesmo que está escrito. Olha o que está escrito. Foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no Shabat se dirigiu à sinagoga, como de costume. Levantou-se para ler, e lhe foi dado o rolo do profeta Yeshayahu, Isaías. Abriu o rolo e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito de Adonai está sobre mim. Portanto, ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor de Adonai. Eu vou repetir um pedaço desse que eu li aqui. Ele foi dado o rolo do profeta Isaías. Ele foi na sinagoga e foi lhe dado o rolo do profeta Isaías. A pergunta que você tem que fazer a si mesmo, meu irmão, é: qualquer um poderia chegar numa sinagoga, que foi algo que os fariseus criaram, e pegar se levantar para ler o rolo, e os fariseus falaram: tá aqui. Meu irmão, só podia fazer isso quem era fariseu também. Não era qualquer um que chegava lá. Se um saduceu chegasse lá: me dá aqui o rolo aqui da lei aqui que eu vou ler. Os fariseus olharam para a cara dele e iam falar: sai fora daqui. Você nem é do nosso movimento. Então Jesus, isso mostra que Jesus é fariseu. Foi dado o rolo para ele dentro de uma sinagoga farisaica. Não é qualquer um que pode chegar lá não e pegar o rolo. Deixa eu pegar o rolo aqui que eu vou ler. Os fariseus olharam para a cara dele: quem és tu? A gente nem conhece você. Você nem faz parte do nosso movimento aqui. Que rolo de Torá o quê? De lei o quê? Você não vai ler nada aqui não. Pode sair fora daqui. Lógico que depois que ele fala essa profecia aqui, acontece lá, né, que os caras começam a ficar bravos com ele, mas se deram para ele um rolo da Torá para ele ler, é porque ele também fazia parte desse grupo dos fariseus. Mas eu vou mostrar para vocês em outra passagem, para não ficar na minha palavra. 1 João, Evangelho de João. Então, meus irmãos, o método de ensino, esse método de ensino que a gente tem hoje, de se chegar lá na frente, de se abrir a Bíblia, porque hoje não é mais rolo, né? Não é mais aqueles rolos. Se abre a Bíblia. O que estava naqueles rolos está escrito aqui agora, na Bíblia. Se abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia e começa a ensinar para as pessoas, é um método farisaico. Isso vem lá dos fariseus da sinagoga. Queira você ou não, ache ruim, quer achar ruim, pode achar.
Não tem problema nenhum, é um direito que você tem. Mas esse método de ensino foi criado pelos fariseus. Se abre, é porque na época não tinha a Bíblia completa, mas se tivesse, eles iam abrir a Bíblia, iam começar a ler e depois ia passar o entendimento daquela palavra para as pessoas. É um método de ensino farisaico que as igrejas hoje em dia adotaram. Meus irmãos, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que em Embu das Artes, que aqui eu estou na região de Embu das Artes, né? A rádio que tem gente do Brasil inteiro e do mundo ouvindo. Mas a região de Embu das Artes fosse Israel. Imagina, aqui é Israel, estou em Israel aqui agora. Só que aqui tem o pessoal que é católico, tem o pessoal que é adventista, tem o pessoal que é da Testemunha de Jeová e tem os crentes. Vamos supor que os crentes sejam os fariseus. Vou chamar os crentes de fariseu, tá? Para você entender, para ficar mais fácil. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Evangelho de João 1, versículo 24. Diz assim: algumas das pessoas enviadas eram fariseus. Isso aqui foi interrogar João Batista, João o imersor. Algumas das pessoas enviadas eram fariseus e eles lhe perguntaram: se você não é o Messias e nem Elias e nem o profeta, então por que você realiza a imersão de pessoas? Aí João responde para eles: eu realizo a imersão de pessoas em água, mas entre vocês está alguém a quem não conhece. Quem é que estava interrogando Jesus ali? No meio da multidão tinha um grupo que diz aqui, fariseus. Aí João fala assim: no meio de vocês, e vocês quem? Dos fariseus, há um que vocês não conhecem. Então no meio dos fariseus, do grupo de crente, tinha um crente que eles não conheciam. Você está vendo aqui João abertamente falando assim, ó: tem um fariseu aí no meio de vocês que vocês não conhecem. Esse fariseu é Yeshua. Yeshua é fariseu, Jesus é fariseu. Eu vou ler aqui alguns trechos de um livro sobre o farisaísmo e algumas literaturas, né? Alguns trechos de literatura de um livro que eu trouxe aqui e as falas de Jesus, para vocês verem a similaridade. Mas eu vou dar mais uma lida nesse versículo aqui de novo que eu acabei de ler. Algumas das pessoas eram fariseus. Eles lhe perguntaram: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, então por que você realiza a imersão de pessoas? João responde. A resposta é de João. João, eu gosto de João, hein? Se Deus permitiu eu entrar no reino de Deus, eu vou conversar muito com o João. Eu realizo a imersão de pessoas em água, mas entre vocês, fariseus, há um a quem não conhecem. Eu acho que nunca mais você vai falar que todo fariseu não presta, né, irmão? Depois de hoje, se você estiver ouvindo, prestando atenção e pesquisando na Bíblia, que nunca mais você vai falar todo fariseu não presta. Não, tem fariseu muito bom. Tanto é que nosso Senhor era um deles. Como você está vendo aqui João declarando: no meio de vocês, fariseus, tem um que vocês não conhecem. Bom, eu vou aqui pegar o livro e vou ler alguns trechos aqui do livro do farisaísmo e do judaísmo rabínico. Aí a pessoa pode falar: mas essas passagens do judaísmo rabínico é depois de Yeshua, depois de Jesus. Então eles tinham como copiar. Falar: meus irmãos, era depois, mas a linha de pensamento deles, a linha de estudo deles é a linha farisaica. Hoje os judeus ortodoxos que você vê, aqueles de chapéu preto ou papel, eles vêm da onde? Dos fariseus. O método de estudo deles. Eu vou começar a ler. Olha aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, na primeira passagem que eu vou ler. Fica num livro, né, que chama-se Vraiká Rabá.
Olha o que está escrito. Se o mundo inteiro estivesse reunido para destruir o Iud, Iud é o quê? A menor letra do alfabeto hebraico. Que é a menor letra da Torá, eles não seriam bem-sucedidos. Então quer dizer, se alguém viesse para destruir a letra, não seria bem-sucedido. Agora olha a frase de Jesus. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas sim cumprir. Sim, é verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iúde na sua Bíblia deve estar vírgula, mas nem um iúde ou traço da Torá passará. Você está vendo a similaridade das frases? Como parece uma com a outra? Parece que é até a mesma pessoa que está falando. Vamos outra aqui. Todo aquele que perdoa as suas retaliações tem perdoado os seus pecados. Está escrito lá no Eretz Zutar, que é outro livro do judaísmo. Agora a frase de Jesus, de Yeshua. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial perdoará a vós. Você está vendo a similaridade de um e de outro? Por quê? Porque é o mesmo método de ensino. Meus irmãos, como eu falei no começo das duas escolas rabínicas, Shammai e Hillel, a maioria do ensino de Hillel é o ensino que Yeshua tinha. A única coisa que Yeshua, no meu entender, Yeshua discordava da escola de Hillel, o que era? Que Hillel falava, pode se separar da sua mulher por qualquer coisa. Se você chegar em casa e sua mulher não temperou a salada do jeito que você quer, se separe. Já a escola de Shammai falava, não é por qualquer coisa que você deve se separar da sua mulher. Não é bem por aí, não. Nesse ponto, Jesus concordava com a escola de Shammai. Mas o método de ensino dele, ele pende mais para o lado de Hillel. Porque Hillel era mais manso, mais humilde, mais compreensível, perdoava mais. Deixa eu ler aqui um outro pedaço. Se alguém busca te fazer o mal, fará bem em orar por ele. Agora eu vou ler a frase de Jesus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Você está vendo só como é similar o ensino rabínico, farisaico com as palavras de Jesus? Por isso que Jesus diz, faça tudo que eles estão mandando vocês fazerem. Tudo que os fariseus mandavam vocês fazerem, faça. Só não faça o que eles fazem, porque eles estão mandando vocês fazer, mas eles mesmos não fazem. Olha outra passagem aqui, essa é muito conhecida de todos aqui, que estão ouvindo e vendo. Eles falam, remova o cisco do seu olho. Ele retruca, remova a trave do seu próprio olho. Está escrito no Talmud. Aí a frase de Jesus aqui agora na frente. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? É muito parecido, é muito... o método de ensino. Olha aqui o que Hillel fala. Rabino Hillel. E amarás o próximo como a ti. Este é o maior pilar da Torá, o maior pilar da lei. Vou repetir o que Hillel falou. Hillel viveu... Quer ver, ó? Hillel viveu há 60 anos antes de Cristo até o ano 10 depois de Cristo. Então essas frases do Hillel mesmo é antes de Cristo que ele foi falando, viu? Então aqui, ó, o que ele disse aqui: e amarás o próximo como a ti. Este é o maior pilar da Torá, da lei. Agora a frase de Jesus aqui. Jesus está sendo interrogado, olha o que Jesus fala. Um dos mestres da Torá se aproximou
ouviu o debate, notando que Yeshua lhe dera uma boa resposta, perguntou: qual é o mandamento mais importante? Aí Jesus responde: o mais importante é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, e você deve amar Deus, o seu Deus, acima de todo o seu coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a força. A segunda é esta: ame o próximo como a si mesmo. Como o Hilel falou aqui agora, acabei de ler, ó. Amarás o próximo como a ti. Você está vendo? Um fariseu falando e Jesus falando. Você está vendo que é a similaridade dos ensinos? Como os ensinos são parecidos? Mostrando que Jesus, Yeshua, Cordeiro, Príncipe da Paz, como você queira chamar, é fariseu? Eu sei que choca, a verdade choca. Ela choca, ela dói, mas a verdade tem que ser falada. Porque a verdade, mesmo doendo, ela vai te libertar. Por isso que é bom você estudar a palavra de Deus. Que Deus coloque pessoas corretas no seu caminho para ensinar da maneira correta a palavra de Deus. Porque a gente está vendo muita loucura por aí afora. Estão pregando cada loucura aí afora que eu não vou nem falar aqui. Então, mas isso aí eu acho que já é o final dos tempos mesmo. Deus vai começar a peneirar. Deus vai começar a peneirar. Peneirar e só aqueles mesmo que são da verdade vão ser muito poucos que vão andar de acordo com a palavra de Deus mesmo. E pior que esses, meus irmãos, que pregam uma loucura. Os caras são doidos, é cada loucura que você vê, principalmente na internet. Filtre aquilo que você vê, viu, meu irmão? Para você não cair em nenhuma armadilha. Porque na internet tem doido pra tudo. Os caras são tão doidos e o povo, eu não sei, eles gostam de ouvir aquilo. Gostam de ouvir mentira, gostam de ser enganado. Só pode ser, porque o cara tem milhões de seguidores. A igreja do cara, você vai lá na igreja, a igreja é lotada. Aí a igreja daquele pastor lá que tá pregando a verdade, vazia, 2, 3 membros. Porque o povo não quer ouvir a verdade. O povo quer que massageie o ego deles, que é só vitória. Que vitória o que, irmão? Tem que tomar vergonha na cara e praticar a palavra de Deus o máximo que você puder. Ninguém aqui é infalível, não. Eu erro também. Eu tenho meus erros, mas eu procuro andar o máximo possível de acordo com a palavra de Deus, que está dentro da minha capacidade, o que eu posso. Só vitória. Então Paulo não foi vitorioso porque cortaram o pescoço de Paulo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então ele não foi de Deus, não, porque não teve. Que vitória que ele teve? Que a vitória hoje em dia, o povo que vai para a igreja barganhar com Deus. Deus não é seu escravo. Eu determino para Deus. Determina o que para Deus? Você tem que ser determinado. Você tem que ser determinado. Se você começar uma coisa, vá até o fim. Que Deus vai fazer a luz brilhar no seu caminho. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu tinha para deixar com vocês hoje. Vocês viram que nem todo fariseu é hipócrita e perseguia Jesus. E você viu que Jesus também é um fariseu. Mas eu vou fazer 3 perguntas agora para você. E responda aí para você. Você acredita no método de ensino que é ensinado hoje nas igrejas? De que se abrir a Bíblia, ler a Bíblia e explicar a Bíblia? Essa é a primeira pergunta. Você acredita nos anjos? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é: você acredita na ressurreição dos mortos? Primeira pergunta, se você acredita no método de ensino, que é abrir a Bíblia e ensiná-la. A segunda é: se você acredita nos anjos. E a terceira é: se você acredita na ressurreição dos mortos. Se a resposta para essas 3 perguntas que eu te fiz agora for sim, parabéns. Você é um fariseu. Porque o fariseu que acreditava nessas coisas. Então você é um fariseuzinho. Mas eu sempre digo, eu não sou digno de ser chamado de fariseu.
porque os fariseus se assentavam na cadeira de Moisés para ensinar a palavra de Deus. Eu não sou digno de ser chamado assim. Então, meus irmãos, fico com essa palavra. Eu vou fazer uma oração rápida aqui, porque está acabando meu tempo. Daqui a pouco vai ter outro pastor aqui abençoado. Vou fazer uma oração, depois vamos tocar mais um louvor, e até sábado que vem, se Deus quiser, espero não ter ofendido ninguém aqui, tá bom? Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Iá, por essa palavra, Senhor. Que ela entre na nossa mente e no nosso coração, que a gente aprenda da Tua palavra, meu Pai, para não ser enganado, meu Pai. Porque há muitos, meu Deus, falsos profetas por aí já, pregando contra a Tua palavra, pregando mentiras, meu Pai. Então, meu Deus, livra-nos desses homens, meu Pai, porque eles fazem isso para a sua própria destruição. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai, em nome de Yeshua, amém e amém. Enfeitei os meus cabelos só pra te louvar. Vesti a mais bela roupa só pra te louvar. Perfume de mirra só pra te louvar. Toquei com a minha banda, nasceu um novo dia. Falei pra todo mundo que você vai voltar. Nessa chuva de bênçãos que cai sem parar. 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 Enfeitei os meus cabelos só pra te louvar. Vesti a mais bela roupa só pra te louvar. Perfume de mirra só pra te louvar. Toquei com a minha banda, nasceu um novo dia. Falei pra todo mundo que você vai voltar.